Tudo bem? Nós aqui novamente, ok? Como prometido, dando essa sequência, ok? Sobre a questão, como que está o nosso interior. Se você quiser dar uma conferida nos vídeos anteriores, né? Que nós falamos sobre, o primeiro vídeo foi falando sobre a questão como se encontra o nosso interior. O segundo vídeo foi falado sobre entrar em acordo sem demora, né? Se você está aí em falta com alguém, você prejudicou alguém, então se você ver o vídeo lá você vai entender um pouco mais também. E hoje nós vamos falar sobre o que? O dano por não perdoar. Será que existe algum dano se eu não libero perdão para alguém? O que você entende disso? O que você acha? Mas antes disso, eu quero pedir você que estiver entrando aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, como todos dizem, né? Não te custa nada, é de graça. E também deixe seu comentário, dá o seu comentário aí para que possa deslanchar o canal em nome de Jesus. E não esqueça de dar o seu likezinho também e ir lá no sininho, ok? Apertar o sininho para que todas as notificações sejam direcionadas a você que estiver inscrito no canal aí, ok? Então vamos lá, querido. Qual que é o dano por eu não liberar perdão para alguém? Ok? Qual que é esse dano? Independente que você seja um cristão, ok? Qual que seria o dano? Então vamos lá. No início do capítulo 11 de Lucas, nós vamos ler essa passagem. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizeis. Esse é o versículo 1 e o versículo 2, ok? Nos versículos seguintes, queridos, o Senhor nos ensina um modelo de oração, que é a oração universal que todo mundo, né, ora, aquela questão toda. Essa oração não deve ser apenas recitada de forma decorada. Você não deve fazer apenas um decoreba desta oração modelo que Jesus nos ensina. Nela há princípios espirituais para a nossa oração. Há um princípio espiritual muito poderoso naquilo que Jesus vai ensinar, ok? Um dos princípios refere-se ao perdão. Se vocês conhecem a oração modelo que Jesus ensina, o Pai Nosso, como nós gostamos de dizer, né? Então, o primeiro princípio que nós encontramos dentro da oração que Jesus ensina é o perdão. A primeira parte do versículo 4 diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos devem. Olha que interessante, olha o primeiro princípio aí. Vejamos também, queridos, a passagem correspondente no livro de Mateus. Mateus vai dizer assim, olha: e perdoa-nos as nossas dívidas, ok? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo de número 12 vai dizer isso. Ao nos ensinar, irmãos, essa oração, Jesus pressupõe que perdoamos a todos aquele que nos deve, ok? Ou seja, que temos a prática do perdão. Será que é isso mesmo? Nós oramos a Deus e pedimos perdão a Ele. Nós podemos dizer isso mesmo? Perdoa-nos, perdoa, Senhor, os meus pecados, como eu tenho perdoado aqueles que têm me devido, ok? Será que nós temos feito isso, queridos? Perdoa-nos, pois também nós perdoamos. Você pode dizer isso a Deus? Perdoa-me, Senhor, porque eu também tenho perdoado os outros que me ofendem. O Senhor nos ensina a incluir essa frase, que tem duas partes em nossas orações, ok? Quando oramos, sempre incluímos a primeira parte. Já percebeu isso? Qual a primeira parte? Senhor, perdoa os meus pecados e lava-me com teu sangue. Sempre que nós oramos, nós usamos essa primeira parte que Jesus nos ensina. Mas onde fica a segunda parte dentro da nossa oração? Por que nós não continuamos? Senhor, então vamos dizer: Senhor, perdoa os meus pecados,
ok? Como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. A oração tem que ser, o versículo é completo. Eu não posso deixar o versículo pela metade, concorda comigo? Mas geralmente não oramos a segunda parte. Assim como tenho perdoado os meus devedores. Será que conseguimos dizer isso, irmãos? Será que você consegue dizer isso na sua oração quando você ora ao Senhor? Em Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 15, nós vamos ler isso aqui, olha. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O Senhor vinculou o perdão dele ao nosso perdão. Então, vamos dizer assim, posso talvez conjecturar dessa forma, assim, que seria a nossa oração seria uma via de mão dupla. Eu peço perdão a Deus, mas o perdão de Deus será liberado a mim da forma e conforme o grau que eu perdoo o próximo. É isso que o texto está dizendo, é isso que Jesus quer dizer para mim e para você. Então, olha, para você obter o perdão de Deus, você vai ter que liberar o perdão para o próximo também. Essa é a regra básica, esse é o princípio básico da oração do Pai Nosso. Muitas pessoas oram o Pai Nosso sem entender o que está orando, o que está falando aqueles versículos, princípios poderosos para as nossas vidas. Também vemos em Lucas, irmãos, capítulo 6, versículo de número 37, está escrito assim, ó: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Ou seja, o Senhor nos trata da mesma maneira como tratamos os outros. Então, da mesma forma que eu vou tratar o meu irmão, eu também vou receber isso em troca do meu Senhor. Ou seja, o Senhor nos trata da mesma maneira como tratamos os outros. Pois como o critério com que julgares, sereis julgados. Então, da mesma forma que eu julgar o meu próximo, eu serei julgado pelo meu Senhor também. E como a medida com que tiveres medido, olha só, vos medirão também. Da mesma forma que eu medi o meu próximo, eu serei medido também. Portanto, se você perdoou alguém, mais ou menos, vamos dizer assim, sua oração deve ser assim. Vamos imaginar isso aqui, olha. Se você só perdoou mais ou menos, né? Meia boca, vamos dizer assim, perdoou meia boca as pessoas. Olha só. Como que deve ser a sua oração? Senhor, perdoa os meus pecados pela metade. Deve ser assim. Porque você só perdoa pela metade o próximo. Então, o perdão de Deus vai vir pela metade a você também. Ok? Ó Senhor Jesus! Assim como perdoa meus irmãos e meus amigos. Então, se eu perdoei meus irmãos e meus amigos pela metade, Deus também deveria, concorda comigo? Nos perdoar pela metade. O texto está nos ensinando isso. E se você não perdoa os outros, sua oração deve ser assim: Senhor, tu também não me perdoa. Tu também não deves me perdoar. Porque o princípio do perdão que nós vemos que Jesus falou é o quê? É na medida que eu perdoar o meu próximo. Porque muitas das vezes, irmãos, nossas orações não surtem o efeito que desejamos. Já pararam para pensar nisso? Porque que muitas das vezes as nossas orações não têm surtido o efeito desejado ao qual nós almejamos. Elas não têm poder porque dizemos: Senhor, perdoa-nos, mas não perdoamos o nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, irmãos, familiares e amigos. Vocês estão percebendo por que muitas vezes a nossa oração não surte efeito? Porque Deus nos conhece, Deus sabe como nós somos. Então, peraí, quantas pessoas que vão me ouvir esse vídeo que não perdoou o pai, não perdoou a mãe, não perdoou o irmão, não perdoou o seu cônjuge, ok? Não perdoou o seu amigo, e assim por diante. E aí quando chega diante de Deus, quer pedir perdão a Deus? Como assim? Se há um princípio no Pai Nosso. Não é eu que estou dizendo, que ele foi Jesus que deixou escrito. E os discípulos pediu para que ele ensinasse, e ele ensinou os discípulos como que deveria ser a oração.
ok? Pedimos perdão ao Senhor, mas ignoramos a segunda parte da frase, ou seja, tomamos a oração do Senhor, Jesus, mas tiramos parte dela. Não tem como, nós não podemos tirar parte daquilo que foi uma regra que Jesus nos ensinou, é doutrina. Isso não é uma opção. Você pode até optar, ok? Deixa eu falar aqui. Você pode até optar em não querer perdoar. É sua opção. Mas a opção de Deus de te perdoar também está inclusa lá. Então, se você não perdoou, automaticamente não adianta diante de Deus e pedir perdão para Ele, porque Ele não vai liberar o perdão para você, porque você não quer liberar o perdão para o próximo também. Isso, irmãos, é doutrina. Isso não é regra que eu inventei, não. Vocês estão me entendendo? Então, olha, é muito interessante isso. Muitas vezes as nossas ações não alcançam o objetivo desejado que nós queremos. Ok? Então, vamos lá. Após falar sobre o perdão, queridos, o Senhor continua a oração. E não nos deixe cair em tentação. Olha que interessante. Não nos deixe cair em tentação. Por que Jesus vai falar isso? Por que ele interessa em falar isso? Olha, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, capítulo 13, a parte A do versículo, ok? Podemos até orar, irmãos, dessa maneira. Mas quando não perdoamos nosso irmão, caímos em tentação. Sabe quando eu não libero perdão? Quando você não libera perdão para o seu irmão, você automaticamente já está caindo em tentação. Olha aí. E permitimos que o mal nos sobrevenha. Lembra lá que o Senhor vai falar? Olha, e não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Então, quando eu não perdoo, praticamente eu abro a porta para quê? Para que eu esteja caindo em tentação e abrindo a porta para que o mal entre na minha vida. Por exemplo, se nossa oração está cheia de mágoa e temos problema com algum irmão, toda vez que pensarmos nesse irmão, sentiremos raiva, principalmente se for algo que a pessoa fez que te deixou muito, muito nervoso, muito chateado, te decepcionou ao extremo. Toda vez que você estiver orando, que você lembre dessa pessoa, você vai lembrar como gestos bons? Não, com gestos de mágoa, raiva, vontade de degolar essa pessoa, estrangular. Teremos vontade de brigar com ele, de bater nele, talvez de até estrangular essa pessoa. Já imaginou você orando a Deus e vindo esse pensamento da outra pessoa que você não liberou perdão para ele? Não percebemos o mal, a falta de perdão nos traz. Muitas vezes nós não percebemos isso, o mal que a falta de perdão traz para nós mesmos. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes até, irmãos, parece que gostamos de não perdoar alguém. Preferimos guardar rancor, amargura e ira em nosso coração. Já viu aquelas pessoas que falam assim: quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar ninguém. Mas porque não leu lá, né, o Pai Nosso, né? Talvez só ora o Pai Nosso como uma ladainha. Ele ora o Pai Nosso, mas ele não presta atenção nas palavras que Jesus ensinou. Ele não presta atenção, ele só ora, achando que vai fazer bonito, vai expulsar o demônio fazendo a oração do Pai Nosso. De qualquer maneira, se fizer de qualquer maneira, queridos, não surte efeito nas nossas vidas. Entenda isso. Olha, quanto mais alimentamos esse sentimento, menos queremos perdoar. Com isso, damos espaço ao inimigo de Deus. Ele vai dar. Quando nós acarretamos isso, nós damos espaço para o inimigo de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 11. Paulo diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Quando não perdoamos, irmãos, Satanás alcança vantagem sobre nós e permitimos que ele coloque uma fortaleza, ele coloque um posto avançado, um quartel-general em nosso interior. Damos abrigo ao inimigo e daí
ele consegue fazer muitas coisas em nós com a intenção de nos destruir. Então, olha, veja o dano que a falta de perdão ela nos acarreta. Além do mais, perdemos muitas bênçãos por causa disso. Já vimos que quando não perdoamos, nossa oração é afetada. Perdemos o desfrute da comunhão com Deus e deixamos de ser perdoados por Ele. Afinal, como vamos orar se temos fortaleza no nosso interior? Então, olha só, irmãos, o perigo. Olha só, o perigo, irmãos. O dano que é causado por nós não liberarmos perdão. Essa é a palavra que eu deixo para você neste momento. E eu espero que você possa desfrutar desta palavra, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Ajude a fazê-lo crescer. Compartilhe essa palavra com alguém que você acha interessante, que deva ser compartilhada, não como uma afronta para essa pessoa, mas que ela possa crescer dentro desta palavra que foi ministrada, ok? Se você ainda não me segue também no Instagram, me segue lá no Instagram também, lá eu deixo mensagens curtinhas, né? Estou aí trabalhando para ver se Deus me encoraja a poder fazer umas lives lá também.